o assunto da semana aqui que a gente traz para o papo, como não podia ser diferente, é a prestação de contas do governador Paulo Artung. Chamou a atenção a prestação de contas longa, né? Quase 5 horas, se não me engano. E foi meio consenso, a gente conversando no momento que a gente assistia, acompanhava a prestação de contas, o discurso do Paulo muito voltado realmente para fora do Estado, que a gente chamou até de um ativismo nacional, né? E também uma preocupação ainda, principalmente no começo do discurso, de criminalizar o governador anterior, o Renato Casagrande. Você percebe claramente que ele usa ainda esse discurso, na minha opinião, diferente da outra prestação de contas, mas ele ainda usa ele insiste nessa radiografia do governo anterior para mostrar a profundidade do poço. Então ele quis mostrar da onde ele tirou o Estado e aonde ele já chegou. Ele quis mostrar essa trajetória, porque realmente se ele chegasse lá na prestação de contas e dissesse, olha, a situação era razoável, era comparado aos outros estados até que boa do Espírito Santo, você não teria justamente essa diferença, né, essa discrepância para mostrar justamente esse salto, né? Eu acho que isso, na minha opinião, chamou muita atenção. E agora a gente vai aqui desmembrando, né, secando o que aconteceu. O que te chamou a atenção, Renata, mais assim? Primeiro, esse script, né, começa com desacreditar o governador anterior, né, tentar desconstruir o governador, ainda tem daquele discurso que veio do palanque, passa pela projeção que o Estado ganhou com o arranjo, né, que o governador atual conseguiu fazer nesses 2 anos de mandato, né, até a metade do seu mandato. E passa também pelo discurso que o governador tenta jogar nesse ativismo, né, para se lançar, para tentar se colocar como uma liderança nacional. O discurso que a gente vê do governador Paulo Artung hoje é um discurso... Ele sempre foi desenvolvimentista, isso é verdade. A gente não é que isso não é novidade. Não é novidade, mas é um discurso que hoje já aponta para essa diminuição da presença do Estado, né? Acho que ele assume ele isso. Assume isso, né? O discurso dele passa a ser mais claro em relação a isso, né? Dessa presença menor do Estado em determinadas áreas. Eu acho que isso ficou bem marcado, esses 3 momentos da prestação, esses 3 momentos do Artung, né? E aí, Neto? Na verdade, o Paulo até parafraseou o presidente interino Michel Temer, falando, não fale de crise, trabalhe. E, na verdade, é isso que ele está tentando colocar. A gente acompanhando as 2 prestações de conta, a primeira nem era prestação de conta de 3 meses de mandato, isso não existe. Mas, naquela ocasião, havia necessidade de estabelecer o cenário de crise, o que a gente chamou de discurso do caos. Nesse momento, ele usa como referência o governo anterior apenas para mostrar a fotografia de onde o Estado saiu. E aí ele sim consolida todo aquele planejamento que ele vinha fazendo desde o início da campanha, falando que ia chacoalhar o Estado, que ia ser o grande gestor. E aí ele se aproveita desse ativismo nacional. O que significa esse ativismo nacional? É a inserção da imagem do governador como uma grande figura nesse momento de crise. E aí ele aproveita desse ativismo nacional, traz essa imagem de fora e cola aqui como um grande gestor. Sendo que se a gente andar pela rua, a gente vê uma população extremamente insatisfeita com a gestão. Olha a saúde, olha a segurança, olha a educação, pontos críticos, mas que agora acabou se resumindo. Se o salário está em dia, é bom gestor. Agora a gente também tem que observar também essa diferença na questão do Paulo Artung, que agora já não tem mais... Ele chegou a fazer essa referência várias vezes, que agora com a minha idade eu não preciso me preocupar mais com nada. E parece que não está preocupado mesmo, porque todos os assuntos que ele tinha muito temor em dizer, ele nunca falou abertamente sobre privatizações. Só para fazer um parêntese, Neto, desculpa te interromper. Vocês lembram durante a campanha aquela polêmica que deu quando o PSOL
pediu para ele assinar aquele documento que ele não venderia o Banesp. Que era o pessoal trazendo uma demanda do fórum, em defesa do Banesp público estadual. Ele só não falou do Banesp, mas as outras empresas públicas estão em risco, e ainda assim o governador coloca em risco a própria existência do Banesp a partir do momento que ele vai usar o valor dos depósitos judiciais. Porque o Banesp funciona de tal maneira. Um banco, o maior ativo do banco são seus correntistas e os correntistas deixando dinheiro lá para render, para ele depois o banco vai operando no mercado com esse dinheiro. Ele acaba com isso. E agora que a gente já tem a questão da portabilidade da folha bancária. Então você vê toda essa complexidade. O Paulo não tem mais constrangimento em falar sobre isso. Ele não tem constrangimento em dar uma declaração forte de que fechar a escola não é uma coisa tão absurda assim. Olha, eu acredito que seja uma coisa extremamente absurda. E aí você pega o discurso dele e você mostra que o governador, ele realmente está conectado a essas novas demandas. A gente não pode falar que o governador ele tem feito uma excelente gestão, longe disso. Mas na área da educação, ele falou menos do Escola Viva e falou mais da questão, por exemplo, das reformas de escola. Não, estão botando 40 milhões para reformar a escola, 120 milhões, 120 escolas estão fazendo quadro, porque ele entendeu que não é só de vitrine. A vitrine ele usou naquele primeiro mandato, que era no primeiro ano de mandato, de Escola Viva aqui, uma campanha aqui. Agora entendeu que a demanda principal da população, com a questão da crise econômica, virou uma demanda mínima. Qual é a demanda mínima? Salário em dia. E aí ele aproveita dessas situações aqui, desse clima favorável que ele conseguiu como gestor, para passar essa imagem para fora. Essa semana, o Valor Econômico fez um encarte todo especial em relação à questão do Espírito Santo. E falando sobre as questões de negócio. Aí, só para não me alongar muito, um outro ponto que me chama a atenção é a própria relação do Artung com o empresariado. Ele já não há mais constrangimento, que é um governador que gosta de negócio, é um governador que incentiva a iniciativa privada, que saúda a iniciativa privada, e que a iniciativa privada é muito mais competente que o poder público. Ele quer colocar um operador privado na CESAM, da mesma forma que ele prioriza a questão do ambiente de negócios. Hoje ninguém pode falar mal de incentivo fiscal, porque é comprometer. Ninguém pode falar mal da Vale, não pode falar mal da Samarco. Pode falar mal de ninguém. Não pode falar mal de ninguém. Isso é ruim para os negócios, o que ele chamou de ambiente, né, favorável de negócio que ele está criando. Agora tem uma coisa assim, para mim também ficou muito claro, que vocês obviamente que lembram daquele discurso de 2003, quando ele assumiu o primeiro governo. Que era aquela história do Paulo. Paulo chegou para combater o crime organizado, esse discurso que sustentou por 8 anos o governo dele, ele sempre recorreu a esse discurso. E aquele discurso definitivamente acabou, não seria até, não encaixaria, né? Mas eu acho que agora, como o Neto assinalou, no primeiro ano de mandato agora, ele fez aquele discurso do caos, ele insistiu com isso, né? Esse discurso do caos, na verdade, começou na campanha, né? Sim. Inclusive, é a justificativa para ele ter entrado na campanha e quebrado o acordo que havia sido feito com o Casagrande. Mas, assim, chama a atenção também o seguinte, esse discurso que ele traz agora é como se ele tivesse agora encontrado o discurso ideal. Porque você percebe, e quem acompanhou, e o Paulo tem aparecido na mídia toda hora, pode dizer assim, eu falo na mídia, na grande mídia, porque aparecer nos jornais locais é tranquilo, mas eu estou falando na grande mídia, você precisa de um bom trabalho de assessoria para isso. Mas assim, você tem acompanhado dessas últimas semanas, por exemplo, a entrevista que ele deu à Época, uma entrevista grande, e ao Valor também, e nas matérias que ele vem aparecendo na imprensa nacional, você começa a perceber alguns bordões, ele já tem alguns bordões que ele repete, né? E quando você começa a ver essa repetição, durante a prestação de contas, algumas frases ele repetiu 3 vezes. Então você percebe que esse é o discurso, ele achou um discurso, esse é o discurso, ele está trabalhando insistentemente nesse discurso para poder consolidar esse discurso. Agora, só mais um ponto para passar para vocês o seguinte:
quando ele fala, ele coloca, no discurso dele, em todas essas entrevistas, ele coloca os empresários como assim, a grande, né, o grande segmento da sociedade, o segmento salvador da sociedade. E até ele usa, na entrevista da época, ele usa esse mesmo discurso para justificar as privatizações. É como se fosse assim, se você entregar o patrimônio público na mão dos empresários, tudo vai ser melhor. Você vai ter mais eficiência, vai ter mais resultado, você vai ter uma folha de pagamento do funcionalismo menor. Então, esse discurso é muito bem montado. Só que tem uma coisa, quando fala disso tudo e usa a Lava Jato para sustentar tudo isso, o que é o grande caso de corrupção que surgiu numa empresa do governo, na Petrobras, só que você esquece de uma coisa, todos os operadores da Lava Jato vieram da iniciativa privada justamente. Exatamente. Né? Então você não pode chegar e pôr os empresários nesse segmento. Esse pedestal, né? Não vai, eu acho que não dá. Agora, é interessante que a gente vê que esse discurso do Paulo, que ele é feito para fora, ele não só serve, ele serve primeiro para dentro, porque ele coloca as lideranças políticas dentro de um cenário de expectativa mesmo. Porque aí o Paulo abriu várias portas, abriu vários caminhos que ele pode seguir. Ele tem um vasto campo para trabalhar até 2018 e como a cabeça dele, né? Ele fala uma coisa hoje e amanhã é outra coisa, mas na verdade ele sempre quis a outra coisa, né? E ele sabe conduzir os aliados e os não aliados por esses caminhos dele. Ele cria essa expectativa, então ele deixa paralisado todo o processo. Porque aí você não sabe, ele pode disputar a reeleição? Pode. Ele pode ser candidato ao Senado, ele pode ser um candidato a ministro, e ele pode até ser candidato a presidente da República, né? Como já tem gente falando. Como tá todo mundo falando, o que custa ficar ali, né? Deixa alimentar? falar. E aí ele vai alimentando, vai indo nessa onda e vai criando esse ambiente, essa condução. Eu não estou dizendo que Paulo vai ser candidato a presidente. Eu, sinceramente, eu não sei se ele teria tempo até lá de se transformar nessa liderança. Como, né? Na escolha esse novo Eduardo Campos, né? Na equipe do Temer, ele foi cogitado para a Fazenda e a gente sabia que não era um nome de fato, mas valeu. Mas valeu. Isso joga ele, coloca ele na mídia, coloca ele. E aos poucos ele vai começando a se tornar uma liderança nacional, né? Uma liderança conhecida nacionalmente. O que ele vai fazer com isso depois ele vê, porque aí depois vai estar tudo na mão, ele pode escolher, não vai ter nenhum aperto para ele. Enquanto isso, ele continua mantendo esse controle, que é o que ele queria retomar, e em um determinado momento ele perdeu um pouco esse controle da classe política, como ele tinha nos 2 mandatos anteriores. Então, essa musculatura que ele ganha, ela serve tanto para fora, para ele se colocar numa suposta fila, e serve para dentro, para ele retomar o controle que ele tinha do mercado político. Exatamente. Porque antes, para mim, era impensável você ter Paulo Artung como um pretenso candidato a presidente. Só que hoje a questão muda, porque ele entendeu que a gente vive um vácuo de poder. O país não criou novas lideranças. E aí ele aproveita desse espaço. Pode vir da crise. Ele que gosta muito de termos econômicos, a crise sempre é um celeiro aberto de oportunidades. Essa pode ser a oportunidade para ele ampliar esse capital político. E não tem problema nenhum você criar esse capital político, porque é gordura demais, mas está ótimo para ele, porque esse discurso do Paulo, quando ele começa a relegar o governo Casagrande apenas a fotografia do fundo do poço, ele vai retirando um pouco da força do Renato. Ele isola o Renato. Por isso a gente tem que também projetar para a questão dessas eleições. O Paulo, ele tá, se o Estado é mínimo para ele na própria composição do Estado, ele também olha a questão do Estado mínimo eleitoralmente, politicamente, porque tem algumas disputas ali, porque todo mundo tem um governador como referência. Em algumas disputas, se não for estadualizada, tudo bem, vocês podem quebrar o pau aí. Se estadualizar, eu entro. Isso mostra também essa mudança de comportamento do Paulo.
E outro ponto também que você falou sobre todo mundo da classe política, a questão do arranjo institucional. Eu acho importante pontuar porque o arranjo institucional hoje favorece o ativismo nacional do Paulo. Se antes o arranjo era para sustentação do governo, hoje não. Hoje é para deixar o Estado sob controle enquanto ele vai passear lá fora e mostrar tentar dourar essa pílula de grande gestor. Né?